Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário e o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura, de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue lá no Insta, @mMonicaCcarneiro, assim mesmo, com 2 M's, 2 C's. Entre outras coisas, de minha rotina eu falo sobre livros. Vou deixar também na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me adicionar. E hoje vamos de Tibia Final, é aquele vídeo que eu gosto muito, né, porque é o resultado, né, das impressões de tudo aquilo que a gente leu durante o mês. E os livros em questão estão aqui e eu vou tentar falar rapidamente um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Eu não fugi muito da minha proposta inicial. Eu não sei se eu vou continuar com esse formato de Tibia Final uma vez por mês, no término do mês. Vou fazer esse rateio, porque eu gosto muito disso, de falar do livro de forma informal, independente de fazer resenha, de vídeos específicos para um livro em questão. E às vezes eu vejo que não dá muito tempo de falar tão bem, assim, detalhezinhos no livro, já por causa da extensão do vídeo, mas bora ver. Aí assim, o primeiro que eu li foi esse aqui, era um livro que eu tinha muita curiosidade de conhecer, dessa linha True Crime, Columbine. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa história, é uma história que já passou praticamente cerca de 20 anos atrás. E conta a história do massacre na escola Columbine, né? Que foi realizada por 2 alunos, Eric e Dylan. E eles entraram na escola, efetuaram uma grande matança e depois se suicidaram. E é um livro pesado, porque quando a gente pensa para pensar nas vítimas, inclusive neles, de quanto eram jovens, e infelizmente as famílias não conseguiram identificar o problema desses 2 meninos, é muito tocante. E assim, o livro em questão ele fala sobre vários aspectos. E tem um ponto que eu achei engraçado na história, porque as pessoas falaram do mal e na época igrejas de lá, evangélicas, congregações de lá, religiosas, elas falando que serração do capiroto. E assim, eu acho muito leviano. Não que eu não acredite no mal, não que eu não acredite na influência dessas energias ruins, mas eu acho que é muito leviano a gente acreditar a um ser transcêndico, né, espiritual, ações humanas, sabe? E às vezes acontece esse radicalismo, né? Às vezes até assim, aconteceu porque não tem um Deus. Eu não gosto desse tipo de postura, desse posicionamento. Tem 2 pontos que eu acho importante caracterizar, falar aqui sobre esses 2 meninos, né? O Eric, ele foi o grande cabeça desse massacre, foi o que idealizou, foi aquele que realmente correu atrás. O Dylan, inicialmente se pensou que ele, até pela figura dele, que ele seria o cabeça, mas não foi, ele foi levado realmente pelo Eric. E o Eric, ele mostra indícios de psicopatia. Na verdade, eu acho que ele era um sociopata, porque ele tinha muito ódio, muita raiva da humanidade. E ele tinha muita vontade de matar pessoas. E não necessariamente um grupo específico. Só que ele era inteligente para entender que a sua capacidade de extermínio era limitada. Né? E assim, tem um ponto que eu não sei se quem conhece a história sabe, mas ele mostrava muita vontade de... ele tinha também uma relação muito de conflito com as mulheres. Inclusive nos seus diários,
ele mostra mesmo a frieza em relação à figura feminina e ele mostra mesmo o interesse, não de se relacionar afetivamente com as colegas da época, mas ele tinha muito aquela vontade de levar meninas para casa dele para dopar e estuprar. Aí eu fico me perguntando se o Eric, se ele não tivesse cometido esse massacre, será que ele, no futuro, ele ia ser um desses serial killers que perseguem mulheres, estupram e matam? Porque ele mostra essa frieza. E eu separei só um trechinho para mostrar um pouco da cabeça do Eric, porque eu acho que vale a pena ler esse trecho. Não conseguiu dormir muito naquela noite, se é que dormiu alguma coisa. Ainda estava acordado depois das 2 horas, 3 horas antes do despertador tocar. Tinha algumas reflexões para acrescentar as memórias em áudio e falou em um pequeno gravador indicando que faltava menos de 9 horas. Pessoas vão morrer por minha causa, disse. Um dia que será lembrado para sempre. O Dylan, eu não estou passando a mão na cabeça não. Eu acho que ele também era um menino problemático. Eu me pergunto também se ele não tivesse participado desse massacre, se ele não iria cometer outros crimes, mas ele não tinha indício de psicopatia. Ele era um menino depressivo e meio perdido, né, na vida. E só para mostrar um pouco a diferença das personalidades, aqui está um trecho do diário dele. Ele tinha um crush, uma menininha, e ele falava muito dela nos seus diários, essa idealização do amor. Inclusive, eu acho que antes no baile de formatura ela foi junto com ele. E basicamente é isso. Eu achei o livro duro, mas para mim é tranquilo, tá ok. Eu sinto muito pelas famílias. Eu sinto que a família do Eric, ela é muito resistente, no sentido de ter trabalhado esse problema dele. E o Dylan, a família aparentemente era mais aberta. Mas infelizmente, eu acho que os pais foram muito chacoalhados. Mas eu acho que não tem como culpá-los, porque eu acho que eles são tão vítimas quanto tal. Ninguém vai achar que seu filho é um psicopata, ninguém vai achar que seu filho é um matador em série, ninguém vai achar isso, né? E aparentemente eles têm um bom relacionamento em família, inclusive o Eric, ele demonstra isso também em relação à família dele, né? Que era um ambiente mais ou menos equilibrado. Então, eu acho que não tem como prever esse tipo de tragédia. Eu acho que tem que se combater com informação. Na época foi muito falado do bullying e que talvez eles sofressem bullying, mas na verdade eles praticaram muito bullying. E a gente sabe que o bullying em si deve ser combatido, mas não é o que causa esse tipo de tragédia, né? Então, assim, esse suposto bullying que eles sofreram nunca existiu de fato. Na verdade, eles até cometiam muito bullying contra outros jovens da escola, tá bom? O segundo livro que eu li foi esse aqui, maravilhoso, A Letra Encarnada. É um clássico e eu terminei ontem e quando eu estava lendo, me veio uma coisa na cabeça que... Por isso que muita gente tem dificuldade em ler clássico, porque o clássico em si, ele é mais trabalhado, ele é uma narrativa mais realmente detalhista e faz com que muita gente não pegue, mas eu acho que é um livro maravilhoso. Conta a história de Esther, e Esther, ela comete um adultério, e esse adultério é descoberto porque ela engravida. E aí ela vai ser sentenciada em praça pública para o tipo de crime que ela cometeu na época. Nossa sociedade puritana, ela deveria ser condenada à morte, mas ela não é condenada à morte. Ela só tem ali um julgamento público de humilhação de algumas horas e exposta publicamente no patíbulo, e depois ela é liberada. Mas ela é sentenciada a passar a vida inteira usando visivelmente sobre a sua roupa uma letra encarnada, né? Um A de adúltera, né? E aí ela se isola um pouco mais
e vai morar na floresta, junto com o fruto desse adultério, que é a menina. Ela não revela a identidade do amante, e ali ela vai viver a vida dela, criando aquela menina com a áurea dessa condenação, de expor essa letra encarnada no peito. E aí ela é objeto mesmo de escárnio daquele vilarejo, né? Esther é uma mulher que chegou naquele lugar vindo da Inglaterra, e quando ela chega lá, ela é casada, né? Mas o marido está viajando. Então as pessoas não sabem quem é o marido da Esther. E aí aquele homem volta, fala com ela, mas diz que não quer, que já que ela cometeu esse erro, ele não, e as pessoas não o conhecem, ele não quer que ela revele a identidade dele, seu Shillington. E aí ela aceita, promete não revelar sua identidade, e aí fica caladinha. E esse Shillington, ele é um físico, e ele vai morar ali naquele vilarejo. E o objetivo dele é se vingar da Esther e do seu amante. É uma história maravilhosa. De fato, a gente se questiona porque a visão sobre as práticas ditas imorais é um olhar para o homem e um olhar diferenciado para a mulher. Apesar que eu particularmente, dentro do aspecto moral, um posicionamento meu, eu tenho algumas percepções e eu gosto muito de falar da integridade. Eu acho que íntegro para mim tem que ser o homem e a mulher, independente de gênero. Né? Mas é um livro que vale super a pena, eu assim super recomendo. Esse livro que eu ganhei do Clube Clássico, mas tem versões mais baratas e eu acho que vale super a pena vocês conhecerem, lerem. É um pouco arrastado, mas vale super a pena, super recomendo. É um livro maravilhoso. E aí o terceiro livro que eu li foi esse aqui, 1984. Estou fazendo a leitura conjunta com a Jana. E é maravilhoso, né? Eu acho que todo mundo conhece o conceito desse 1984, que é o conceito que o BBB ele copiou. E aqui a gente tem a figura do grande irmão, Senhor Winston. E o Senhor Winston, ele vive nesse local, né? Nesse mundo em que existe um super monitoramento. Várias telas num rosto único de uma figura de um grande irmão. E ele ali faz um controle mesmo social da vida das pessoas, do pensamento, da fala, de tudo. E tem os ministérios, e os ministérios eles são ministérios contraditórios, porque o ministério, por exemplo, do amor é o ministério do ódio. O ministério da informação, por exemplo, é o ministério de fake news. Existe inversão. E Wilson, ele se envolve com Júlia. Nesse universo, as relações de amor, elas não devem existir. Os casamentos são praticamente arranjados com fins meramente sociais e até de procriação. Mas eles se envolvem e é bem interessante. O final foi diferente do que eu imaginava. Até a figura do grande irmão, dessas telas. Eu imaginava só um grande irmão, uma grande tela e as pessoas se dirigindo para ele. Essa era a minha visão. E na verdade não, são várias telas distribuídas aí pelo mundo. E é super interessante porque essas figuras da tela falam, interagem com as pessoas, ordenam e ditam as regras e super recomendo. Ele é um pouco extenso, 400 páginas. Acho que em alguns pontos é um pouco repetitivo, mas é um clássico e eu acho que clássico é isso mesmo. E super recomendo. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa ter lido esse livro. E aí eu li esse livro fininho das Grandes Batalhas. É um box que tem 3 livros, Grandes Mestres, Grandes Batalhas e Holocausto. Eu li Grandes Batalhas e foi interessante porque revivi alguns conflitos da Segunda Guerra Mundial. É interessante porque aqui a gente percebe a mudança das estratégias de guerra. Enquanto a Marinha antes, e até
Antes da Segunda Guerra, ela era muito forte, muito importante. Na Segunda Guerra se ampliou esse conceito dos ataques navais e se ampliou para os ataques aéreos, que não eram tão utilizados e tão importantes. E foi a partir da Segunda Guerra que isso aí se deu. Eu vou continuar lendo, agora em fevereiro, a continuação do box, e eu quero terminar nesse semestre. Apesar de ser resumidinho, vale super a pena. Eu pensei que era uma publicação estadunidense, mas não é não, é um professor aqui do Brasil mesmo, publicação brasileira, e eu achei que ficou, apesar de resumido, meio destrinchado. E aí li sobre Notas sobre a Fome, Helena Silvestre. No início o livro não me pegou muito, mas depois eu peguei ritmo em relação à proposta da autora, e eu sinto que ela fala sobre suas vivências. Ela também mescla um pouco alguns conceitos que eu já discorri sobre o feminismo, sobre as políticas para a mulher preta e indígena, que são diferentes das abrangidas pelo, originalmente, a questão do feminismo nas suas origens. E super recomendo. Eu pensei que ia ser um livro mais duro, cru, não, eu achei até leve. Ela faz algumas considerações realmente sobre a fome e vale super a pena. Não faz menção a José de Castro necessariamente, mas quem tiver acesso a esse livro eu super recomendo, porque tanto esse como Geografia da Fome, porque eu acho que é super significativo. No início do livro, ela faz uma citação a Carolina Maria de Jesus no seu livro Quarto de Despejo, eu acho que todo mundo conhece. E diz assim: a tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Perceber que é horrível ter só ar dentro do estômago. Por aí você inferir o que vai trazer. Tem gente que não gosta desse tipo de temática triste, mas se você não tiver gatilho com isso, leia, super recomendo. E aí li 50% desse livro, é uma leitura conjunta que eu estou com a Camila, do canal Qual Eu Posso, baseado em São Juiz. Eu tinha muita curiosidade em ler esse livro, e são 20 histórias, eu li 50%. E aqui eu percebo um King, um teor mais de terror cósmico. Eu gosto, mas gosto mais dos seus contos de uma vertente mais factual. Eu só vou citar rapidamente alguns contos que eu gostei, né? 1081, que é aquele molde mesmo fantasioso do terror cósmico, sabe? É no carro, numa estrada, e acontece algumas coisas ali. Mas é bacana. Eu gostei muito do conto Batman e Robin entram na discussão. É bem legal essa história. É um pai idoso com um filho, e esse pai muito debilitado vai almoçar com o filho, e aí acontece alguns diálogos. Eu acho maravilhoso isso. Não sei se foi o que eu gostei mais, mas assim, gostei muito. Tem Moralidade, que eu não sei se foi originado desse conto de King, mas Moralidade conta a história de um casal que recebe uma proposta, no caso a mulher. Ela é enfermeira e ela cuida de um idoso, e ele faz uma proposta de dar $200 mil para ela se ela cometer, na verdade, poderia ser considerado um crime, sim, mas o objetivo dele é cometer um pecado. Porque ele é um sacerdote que está ali acamado, debilitado, e ele tem vontade de transgredir, mas ele não pode fazer, ele precisa dela. E eu não sei se esse conto ele foi utilizado no filme Proposta Indecente, se foi a ideia central foi utilizada nesse filme, ou se foi um outro roteiro, mas eu achei alguma similaridade, sabe? Também foi um conto interessante porque fala sobre essa questão da viagem no tempo,
e sobre a questão das escolhas, e se a gente pudesse mudar o rumo da nossa história. E achei maravilhoso, sabe? Eu acho que todos são muito bons. Vem Marmone também eu gostei muito, porque fala de um homem que vive com a mulher e ele meio que está irritado com algumas coisas da vida dele, do casamento dele. E ele tem um cachorro e ele só quer viver em harmonia. E eu achei bem... King é maravilhoso. King adora aquela figura mesmo da pessoa má, que tem seus desafetos. Mesmo que familiares. Super recomendo. Eu vou continuar essa leitura com a Camila. E aí, em fevereiro a gente vai concluir. Aí confesso que li pouquinho. O livro da literatura é um livro realmente que ele é maravilhoso. Eu quero falar melhor no próximo mês sobre esse livro. Mas eu ainda estou muito no início. Realmente ele é uma enciclopédia e não tem muito como correr não, sabe? São muitos detalhes, tem spoiler aqui. E eu vou ver. Eu tenho me programado para ler esse livro em 3 meses, mas eu não sei se eu vou estender, porque acho que não é um livro para se ler com pressa. Eu super recomendo o livro da literatura. Vale super a pena. E aí foram essas 7 leituras. Eu pensei se eu deveria incluir mais alguma, mas eu não quero me encher muito de livro, para não ficar naquela obsessão muito do livro. Eu acho que foram, tirando o livro da literatura e o bazar dos São Joões que eu não concluí, mas tiveram até 5 leituras fechadas mesmo, então eu acho que já tá bom. Aí eu ganhei esse livro do escritor Eduardo Baccarin Costa. Ele me fez uma surpresa, porque ele não falou que ia mandar, ele não prometeu, ele não disse nada, e me mandou esse livro maravilhoso de poesia. E aqui foi um livro gestado durante 7 meses da pandemia, e ele fala sobre sentimentos vividos nessa pandemia, de raiva, de fé, de saudade, de esperança. E eu vou trabalhar esse livro aqui no canal, no projeto Chá e Poesia, ler algumas poesias, porque eu acho que vale super a pena. Então, na verdade, foi isso aí. Aí li esse gibizinho da Turma Jovem, Sangue Fresco, que é uma brincadeirinha com Conde Drácula. Li esse quadrinho também, o Perigo Eletrônico. Isso aqui foi uma edição comemorativa aos 10 anos da revista. É preto e branco, né? É o formato de mangá, mas eu acho gostosinho. Foi bem bacana. Sabe? Esse aqui, Capitão Feio. Ele é ótimo, porque ele, na verdade, ele é, eu acho, tio do Chico, né? Do Cascão. E olha a coisa mais linda. Foi maravilhosa essa história. Eu gosto, às vezes, dessa coisa meio fantasiosa, sabe? Essa brincadeira de robô, drone, bichos, de outros universos. Eu acho que seres de outro universo eu super recomendo. E aqui li esse quadrinho, que se me Realidades Alternativas, é antigão. Foi uma releitura, mas super bacana. Eu gosto, sabe? Eu acho que dá uma desopilada, né? Dá uma... A gente precisa sair um pouco da nossa bolha, né? Porque senão a gente fica muito sério só em algumas leituras mais pesadas, e a gente tem que trazer uma certa leveza para a vida. E aí, como eu tinha no mês passado, dezembro, assistindo, né, aquele box da guerra, aí eu tô tentando esse ano assistir algo. Confesso que não é algo tão natural para mim, mas inclusive ambos eu já conhecia. Tô reassistindo, mas é porque foi o que deu vontade de assistir. Aí eu vou ver se mensalmente eu assisto 1 ou 2 filmes, pelo menos. E eu acredito agora que em fevereiro eu vou pegar um box inédito, que realmente eu não assisti, mas eu assisti esse aqui, Show de Truman, o Show da Vida. É um filme antigo, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar. Se não ouviu falar, conta a história de Truman, que desde o seu nascimento ele foi monitorado e televisivo. E ele vive uma grande farsa, porque toda a sua vida é, na verdade, filmada, e as pessoas que interagem com ele, familiares, amigos, são atores.
E a grande questão é se ele consegue sair dessa farsa. Ele já está com 30 anos, ele tem algumas dúvidas em relação à vida, alguns acontecimentos que fazem pensar, questionar. Ele tem muita vontade de sair daquele lugar onde ele vive, mas sempre tem empecilhos. E aí é aquela coisa, né, que o apresentador do show coloca, que Truman, ele na verdade não quer sair, porque meio que ele está acostumado com aquela farsa. E assim, super recomendo, sabe? Eu acho que é um filme bacana, é antigo, mas que fala muito hoje sobre essa questão do monitoramento, da sugestão, daquilo que nos é oferecido. E se a gente quer acordar dessas farsas virtuais, dessas sugestões ou não. E aí, porque eu tinha assistido o Conflito de Columbine, o livro lido, aí eu quis reassistir esse Tigres de Columbine, que é um documentário maravilhoso, né? E aqui mostra o quanto é fácil, o quanto a arma ela é fácil de ser adquirida e como é complicado numa sociedade que já é extremamente violenta, né? Moore, ele é muito questionador e ele fala um pouco sobre a vida dele, que desde no estado que ele nasceu, na infância, ele já tinha acesso à arma. Fala um pouco sobre o conflito de Columbine, mas o foco não é esse. E mostra, né, a compra que você pode fazer, comprar munição no Walmart da vida, ou você pode ir num banco e, a depender do tipo de conta que você fizer, você pode ganhar um rifle. E é instigante, né? Eu tenho uma consideração a fazer. Eu não acredito que os Estados Unidos ele vá perder essa tradição da arma, porque isso é uma origem histórica mesmo, desde a Primeira Guerra, né, quando a população, para se proteger, elas pegaram arma e isso não saiu. E eu acho que é uma tradição mesmo. Os Estados Unidos ele se ancora mesmo na questão da guerra. E a indústria armamentista ela é muito forte. Mas eu acho que dá para informar melhor. Eu acho que dá para restringir um pouco esse acesso, essa facilidade. Eu não acho natural você ir no Walmart e comprar arma e você fazer uma conta no banco e ganhar um rifle por isso. Né? Então eu não acho que é necessariamente eu tirar, porque os Estados Unidos ele é um país armamentista, mas eu acho que tem que se trabalhar uma cultura de informação, né? E assim, esse acesso tão facilitado diminui um pouco. E foi isso aí, minhas leituras e dois assistidos. Eu estou feliz pelos assistidos. Confesso que eu não me empolgo tanto. Inclusive até tem um canal do Carlos, ele vai falar de ele lê um livro da franquia 007 e eu estava até pensando nesse ano em assistir. Aí eu até comentei no vídeo dele, disse, Carla, comenta sobre o 007. Eu não sei, eu acho que foram 6 ou 7 atores que fizeram papéis originais mesmo na franquia original 007. Mas eu vou ver, talvez esse ano, se eu assista pelo menos um dos filmes, porque eu tenho aqui em casa, eu acho que eu tenho 17 filmes dessa franquia. Já assisti todos, mas eu tenho vontade às vezes de rever. Eu não tenho muita disposição para entrar na Netflix, mas às vezes para assistir os filmes antigos eu tenho mais. Eu acho que me pega mais. Eu sou muito aquela coisa do passado, me estimula mais. Também acho que muita coisa que está se produzindo hoje sinceramente, é pior. Eu prefiro às vezes o filme feioso, com poucos efeitos especiais, muita mentira, do que essas coisas muito exageradas, com muito efeito, mas que é tão mentiroso, tanto ou até pior. E aí é isso. Eu não sei se vocês conhecem algum desses livros, eu não sei o que vocês leram nesse mês, como é que estão aí para o próximo mês, a expectativa. Deixe no recadinho se alguém conhece, se alguém leu algum desses livros, o que vocês leram. É para que não fique só a minha fala, mas essa troca que aqui é tão necessária. Tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima, pessoal. Tchau!